Olá, amigos da internet, irmãos de Ideal Espírita. Mais uma vez, aqui estamos reunidos com alegria, corações e mentes estreitados num amplexo fraternal. E mais essa oportunidade de Gotas de Esperança. Sejam todos bem-vindos, que estejamos em paz e harmonia e com a alegria própria dos reencontros de almas afins. Os nossos irmãos já estão chegando e vamos então começar o nosso episódio de hoje com Emmanuel nos trazendo algo importantíssimo e necessário nos dias atuais. Para aqueles que estão assistindo pela primeira vez, estamos agora fazendo comentários sobre a obra Pérolas de Luz. E nós, então, fomos presenteados por Emmanuel, pelo capítulo de hoje, que ele nos traz e que é uma gota, é uma pérola e uma gota de esperança para os nossos corações. Diz Emmanuel o seguinte: em matéria de felicidade, só se possui aquela que se dá. Em matéria de felicidade, só se possui aquela que se dá. Então vamos tentar compreender essa frase que tem tanta profundidade quanto extensão que Emmanuel nos traz para a reflexão nessa tarde. E ele mesmo, Emmanuel, vai nos ajudar nesse entendimento, porque lá no livro Há 2000 Anos, no capítulo 9, na segunda parte, o senador Públio Lentulus diz o seguinte: a felicidade é o determinismo do céu para todas as almas. Quando ele diz isso, ele já está quase que no fim da existência. E já havia passado uma série de atribulações, com algumas delas em ter visto a sua esposa perecer nas patas de um leão, né, a Lívia, no circo romano. E daí uma sucessão de situações que foram ocorrendo, que já haviam sido preditas por Jesus quando ele encontrou Jesus às margens do Tiberíades. E Jesus disse que ele esperava aquela vinda daquele senador orgulhoso à luz do dia. Públio, senador, melhor seria que tivesses vindo à luz do dia. Mas ele sabia que o tempo se encarregaria de trazê-lo de volta ao Cristo. E nós sabemos que o tempo é utilizado pela paciência de Deus para com seus filhos. Já naquela existência, e nas que se sucederam, como nós vamos ver em 50 anos depois, né? No próprio romance Renúncia, depois em Ave Cristo, nós vamos ver esse mesmo Públio Lentulus em vários personagens, Nestório, né? Nos 50 anos depois. Vamos ver lá o Basílio no Ave Cristo. Vamos ver depois ele como Padre Damiano no romance Renúncia. Sofrimentos atrozes foram construindo dentro dele esse determinismo do céu, que é a felicidade. Porque quer queiramos, quer não. E o Criador faz de tudo para ser feliz, embora a gente tente sabotar os planos do Criador, mas não conseguiremos. Todos nós fomos criados para a felicidade. E nós vamos ver depois nesse romance Renúncia, hoje estamos viajando pelos romances de Emmanuel hoje. Quando Alcione, esse espírito luminoso que foi Célia, né, de 50 anos depois, Alcione diz assim para Carlos, né? A felicidade tem base no dever cumprido, e não é verdade? Todas as vezes que cumprimos o nosso dever, nós damos a oportunidade, abrimos o espaço para a providência divina agir em nossas vidas. Não que ela não haja,
mas só que nós nos fechamos a ela quando não cumprimos o nosso dever perante a vida, perante a nós mesmos, perante ao outro e perante a Deus. Por quê? Nós nos sentimos tão felizes nesses momentos. Porque nesses momentos nós temos a consciência tranquila, em paz. Onde estão gravadas as leis divinas? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência. E é óbvio que quando estamos em conflito com a lei, ou infringindo a lei, e não tendo a consciência tranquila, nós nos tornamos infelizes, ainda que temporariamente. E ainda dentro dos romances, né? Falamos de há 2000 anos, falamos de renúncia, e agora vamos falar de 50 anos depois. Esse mesmo espírito que falou como Alcione, que a felicidade tem base no dever cumprido, lá em 50 anos depois, como Célia, ela diria a Ciro: os mais felizes não são os que dominam e gozam neste mundo, mas os que compreendem os desígnios divinos, praticando-os na vida. Olha que coisa linda. Às vezes a gente vê criaturas que estão no auge da autoridade temporal, do poder econômico, da força, dos títulos acadêmicos, muitas vezes provocando desmandos que nos confrangem o coração. E às vezes os menos avisados, digamos assim, acham que essas pessoas é que são as pessoas felizes porque detêm as riquezas do mundo. Mas o próprio Cristo disse que aquele que só busca isso na vida já tem o seu pagamento, o seu galardão na terra. E é um galardão de fel amargo, porque todas essas riquezas e bens e títulos dos poderes temporais, eles são transitórios. Nada levaremos. Levaremos sim as circunstâncias com as quais nós lidamos e administramos esses bens. E poderão ser circunstâncias de alegria, se nos fixamos nos bens imperecíveis do mundo, nos tesouros que estão no céu, onde a traça, né, não corrói, o ladrão não rouba, ou levaremos a dor e o sofrimento, se depositamos nossas esperanças nos bens passageiros desse mundo, que não são ruins, mas não são a finalidade para o qual nós estamos aqui. Eles são apenas instrumentos para conseguirmos os bens imperecíveis do espírito. E aí vamos buscar em André Luiz um auxílio quando ele diz assim: a felicidade legítima não é mercadoria que se empresta, é realização íntima. Então, gente, não há como nós sermos felizes com a felicidade emprestada do outro. A felicidade não está numa gôndola de supermercado que podemos adentrar e comprar. A felicidade é conquista, é realização íntima daqueles que compreenderam aquilo que Alcione coloca, né? Que Célia coloca para Círio, que os que compreendem os desígnios divinos, praticando-os na vida. Isto é a verdadeira felicidade. Seguindo adiante, André Luiz, ainda em Agenda Cristã, diz assim: que a felicidade eterna é realização superior, fora dos quadros transitórios da carne, é incontestável. Isso é verdade. A felicidade duradoura, imperecível, nós a conquistaremos sim, mas ainda não é um banquete ainda que nós possamos nos fartar aqui no mundo físico, até pela condição do nosso planeta de provas e expiações. Contudo, se você deseja perseverar no campo dos prazeres fáceis e inferiores, das esferas mais baixas, dentro delas perambulará indefinidamente. Eu me lembro de Kardec quando ele pergunta sobre os espíritos que voluntariamente permanecem no mal. E os espíritos superiores dizem que para esses as eternidades são mais longas. Porque o Criador respeita
a nossa condição. Se desejamos ficar num circuito fechado do egoísmo dentro de nós mesmos, sem nos abrirmos para a graça divina, ele nos respeita, porque ele sabe que existe uma eternidade pela frente e em algum momento nós despertaremos. Haja vista, por exemplo, o exemplo de Gregório, lá no livro Libertação, 700 anos dedicados ao mal. Mas era como um ventilador que você tira da tomada e ele começa cada vez mais a perder força, as hélices rodando. O mal estava perdendo forças dentro dele. Por quê? Porque não é a nossa natureza. E a mãe dele, a Matilde, disse para o benfeitor, junto com o André Luiz, que há 50 anos ele já estava se sentindo entediado de fazer o mal. Mas nós podemos acelerar. Se a gente deseja realmente avançar, né, ultrapassarmos esse tempo que gastamos muitas vezes entediando-nos ou nos envolvendo com as ações contrárias à lei, e a lei que nós estamos falando aqui de Deus é a lei de amor, nós podemos fazer, está ao nosso alcance. E aí nós vamos encontrar lá em Emmanuel, 50 anos depois, a Célia falando para Quineus Lúcius, que foi o Neo Lúcio, né, mais tarde, que tanto contribuiu com obras maravilhosas através de Chico Xavier. Ela diz assim: a felicidade não pode estar onde a colocamos, com a nossa cegueira terrestre. Vocês acham que a gente consegue ser feliz com essa, sem ter olhos de ver e ouvidos de ouvir ainda? Estamos sempre escolhendo caminhos ilusórios, né? E como é que a gente consegue resolver isso? Então ela diz assim: a felicidade não pode estar onde a colocamos com a nossa cegueira terrestre, mas no compreendermos a vontade divina, que saberá localizar a ventura para nós, como e quando oportuna. Olha, é importante de seja feita a vossa vontade, de rendermos-nos à vontade de Deus, e não a nossa, que é equivocada. Não temos uma só vida, teremos muitas. O segredo da alegria reside em nossa realização para Deus através do infinito. De etapa em etapa, de experiência em experiência, nossa alma caminhará para as glórias supremas da espiritualidade, como se fizéssemos a laboriosa ascensão de uma escada rude e longa. Isso está em 50 anos depois. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes a gente quer realizar todas as coisas nessa vida e temos dificuldade e não realizamos nenhuma bem feita. Às vezes queremos, a qualquer custo, determinadas circunstâncias que não alcançaremos nessa vida. Essa vida talvez seja um degrau para alcançar essa circunstância em vidas futuras, mas não somos espíritos imortais. Parece que não sabemos no nível intelectual, mas no nível do sentir e do viver, não trazemos isso para nosso cotidiano. É preciso nós compreendermos que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e não ao contrário. Isso é fundamental, isso nos enche de alegria. Temos a eternidade para aprendermos e avançarmos. Então vamos nos ocupar das coisas que nos foram dadas para administrar nessa vida. Aliás, Paulo dizia isso: acomodai-vos às coisas, não vos preocupeis com as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Porque fazendo bem as tarefas que o Senhor nos concedeu nessa existência, nós automaticamente estaremos nos candidatando para grandes desafios do amanhã e seremos felizes. Não andaremos insatisfeitos porque o Senhor não nos concede determinada circunstância que nós não teríamos condição ainda de realizar. E, finalmente, estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade, impossível é ser feliz. Olha aí. Amor é a força de vida. E o trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Quando nós trabalhamos com alegria, o trabalho passa a ser a alegria das nossas vidas. Isso é o André Luiz, Emmanuel que diz, né? Então, quer dizer, é fundamental nós compreendermos
que tudo que fizermos, não o que queremos, mas o que a vida nos exigir, façamos com amor. É por isso que os espíritos superiores não rejeitam nenhuma dificuldade. Às vezes, as pessoas próximas do Chico queriam afastar as pessoas dele que estavam ali perturbando, trazendo dificuldade para ele, e ele dizia: não, não faça isso, deixe eles. Porque ele sabia que aquelas pessoas eram os instrutores do progresso espiritual dele. E que alegria tem um espírito superior como o Chico, se não de ser instrumento da bondade de Deus em favor daqueles que estão abaixo, evolutivamente falando, não é? Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, olha aí, notará que a felicidade está chamando seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. A gente não pensa que a dificuldade, em verdade, é um adubo para que a gente possa florir. E queremos abandonar as responsabilidades que o Senhor colocou no nosso caminho. Muitos querem deixar a família, muitos querem deixar o trabalho, muitos querem deixar a casa espírita porque está difícil e não percebem que a dificuldade maior é essa humildade. Sem essa humildade de aceitarmos a vontade de Deus em relação à nossa vida, de deixarmos o Criador conduzir os nossos destinos, de sermos surpreendidos pelas belezas dessa condução, que nos exalta, nos traz alegria a cada passo do caminho, sem isso, sem sermos humildes, sem reconhecermos a nossa condição, ainda, de espíritos frágeis, infantis, sem isso é muito difícil alcançarmos um pouco de felicidade ainda nessa vida. Então, deixamos de lamentar. E encaremos essa nuvem cinza, essa tempestade que estamos passando agora, como uma chuva. E espelhados na sabedoria da natureza, meditemos na colheita farta que chegará e na beleza das flores que desabrocharão em nossas existências. E aí eu trouxe aqui um conto, chama Ter e Ser, e que tem muito a ver com a questão da felicidade. Diz que um pai, em uma situação muito confortável de vida, resolveu dar uma lição a seu filho, ensinando o que é ser pobre. Ficaria hospedado por alguns dias na casa de uma família de camponeses. O menino passou 3 dias e 3 noites vivendo no campo. No carro, voltando para a cidade, o pai lhe perguntou: como foi sua experiência, filho? Boa, respondeu o filho com o olhar perdido à distância. Eles hoje respondem monossilabicamente, né? Boa, foi boa. E o que você aprendeu? Insistiu o pai. O filho respondeu que nós temos um cachorro e eles têm 4. Que nós temos uma piscina com água tratada que chega até metade do nosso quintal. E eles têm um rio sem fim de água cristalina, onde tem peixinhos e outras belezas. Que importamos lustres do Oriente para iluminar nosso jardim, enquanto eles têm as estrelas e a lua para iluminá-los. Nosso quintal chega até o muro, o deles chega até o horizonte. Compramos nossa comida e esquentamos em micro-ondas, eles cozinham em fogão a lenha. Ouvimos CDs, MP3, eles ouvem a sinfonia de pássaros, sapos, grilos, tudo isso às vezes acompanhado pelo sonoro canto de um vizinho trabalhando sua terra. Para nos protegermos, vivendo rodeados por um muro com alarmes, cercas de arame farpados, para eles vivem com suas portas abertas, protegidos pela amizade dos vizinhos.
Vivemos conectados ao celular, ao computador, sempre plugados, neuroticamente atualizados. Eles estão conectados à vida, ao céu, ao sol, à água, ao campo, aos animais, às suas sombras e à sua família. O pai, impressionado com a profundidade de seu filho, perguntou: que mais, meu filho? E o filho respondeu: obrigado, pai, por ter me ensinado o quanto somos pobres. Nós temos olhos para enxergar, ouvidos para escutar, mas falta a humildade em nossa mente e coração para poder sentir. Então, meus amigos, se desejamos ser felizes, onde quer que estejamos, na cidade ou no campo, é preciso termos humildade na mente e no coração para sentirmos as belezas que Deus espalha em todos os lugares da terra. E a beleza maior que Ele quer que a gente perceba, sinta e viva, e comungue, e experiencie, e se banqueteie, e se nutra, é a beleza da família. Vamos aproveitar. Meus amigos, muita paz, saúde e alegria a todos. Vamos ver aqui os nossos companheiros que estão conosco nessa tarde. Temos aqui a nossa irmã, minha irmã Rosângela, a Luciane, a Mate, a Clara, de Assis, a Emília, abraço Emília, a Cíntia, sempre presente conosco, a Neuza, abraço Neuza, minha mãe querida, Dona Dalva, estrela d'alva das nossas vidas, Dona Ruth também está por aqui, a Maria Aparecida, Dona Célia, William, abraço meu irmão, a Giz, minha grande amiga, abraço no nosso irmão, nosso grande amigo aí, Sandro, viu Giz? Manda um abraço grande, apertado para ele, estou com saudade de vocês. A Nilce, nosso irmão Renato, Lenildo, saudades das tapiocas aí, viu Lenildo? Vai preparando aí, quando a gente visitar vocês, né? Enfim, todos esses amigos queridos que estão aqui conosco, nós agradecemos, um abraço apertado em todos, que Jesus continue nos abençoando, que possamos continuar aproveitando esse tempo sabático de reflexão e de trabalho íntimo. Paz, saúde e alegria a todos e até quinta-feira.